do Júri tem a competência exclusiva para julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios. Ele é formado por cidadãos comuns, que vão decidir se o réu é culpado ou inocente. Mas estudos indicam que no Tribunal do Júri, a íntima convicção dos jurados, combinada ao sigilo das votações, podem reforçar desigualdades e preconceito racial. Para refletir sobre esses temas, eu converso hoje no Iluminuras com a defensora pública no Distrito Federal, Mayara Tachi. Ela é autora do livro Réus Negros, Jurados Brancos, a condenação da raça no Tribunal do Júri. A obra reflete sobre assuntos como racismo estrutural, busca pessoal e catálogo de suspeitos nas delegacias, a importância da paridade racial no Tribunal do Júri. Aqui comigo hoje, doutora Mayara Tachi, ela que é defensora pública no Distrito Federal, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e que atua no Tribunal do Júri há 10 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Mayara, é um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada, fico muito honrada de ter sido chamada para falar com vocês aqui hoje. A honra é toda nossa em falar sobre esse assunto tão importante, para toda a sociedade conscientizar sobre essa pauta. E o seu livro é interessante que ele traz ali história, quando a gente fala de racismo estrutural, psicologia, direito, claro, Qual foi a reflexão que conduziu a senhora para a elaboração do livro? A ideia central era que eu queria buscar um livro que ele fosse acessível, então um livro que não só servisse para os operadores do direito, mas que para a população também, que pudesse conscientizar sobre o impacto do racismo no Tribunal de Justiça, no sistema de justiça como um todo. E aí, para fazer isso, eu fiz uma construção, Como você falou, eu fiz uma construção, primeiro trazendo a história, que vai explicar por que a gente tem um contingente de pessoas negras encarceradas em um patamar muito maior do que a quantidade de pessoas negras na sociedade. E isso não é um acaso, não é porque pessoas negras praticam mais crime, isso já foi uma ideia antiga da criminologia que já foi abandonada, mas é porque muitas pessoas não sabem, mas houve um projeto de Estado, na verdade, de segregação dessa população no Brasil. E isso remonta ao término da escravidão, lá em 1888, o término oficial da escravidão. As pessoas que vinham, imigrantes europeus para o Brasil, elas tinham direito, pela lei de terras, a um local para poder plantar. Elas tinham, por lei também, um privilégio nos empregos nas indústrias que estavam sendo estabelecidas aqui. E eles tinham, inclusive, prioridade na naturalização como brasileiros. Ao mesmo tempo, as pessoas que eram escravizadas na época, quando houve a abolição da escravatura, a gente pensa, nossa, bacana, Teve liberdade, elas vão agora poder fazer o que elas querem. Elas ficaram abandonadas à própria sorte. Exatamente. Como é que elas vão fazer o que elas querem se elas não têm terras, se elas não têm empregos e se elas não têm nem mesmo a possibilidade de naturalizar a brasileira como uma forma facilitada? E, paralelamente a isso, a gente teve a criminalização de condutas que eram diretamente atribuíveis a essas pessoas. Nós criminalizamos a vadiagem. A vadiagem é você não ter uma ocupação lícita. Então, simplesmente por a pessoa não ter uma ocupação lícita, se ela ficar ali no cantinho dela sem incomodar ninguém, crime de vadiagem. Mas, não satisfeitos, criminalizamos também a mendicância. Então, a pessoa que não tem emprego, não tem terra, ela vai fazer o quê? Pedir. Crime. E criminalizamos ainda a capoeira, que é uma prática cultural tradicional da população africana. Essa população, ela não era interessante pra gente. Então, o que a gente fez com ela? A gente achou outra forma de absorver ela, como foi que a gente absorveu pelo crime. Então, elas formaram a massa carcerária, na época. E isso vem se reproduzindo até hoje. A minha ideia com o livro era tentar entender se quando a gente traz para o julgamento popular, isso ainda se mantinha, ou se isso era abrandado de alguma forma. Porque quando você vai olhar o censo dos magistrados, por exemplo, 85% deles são brancos. E são pessoas que, de alguma forma, tiveram a sua vida facilitada, que puderam estudar e puderam chegar a um cargo de magistratura. Então, é uma profissão ainda muito elitizada. Na minha instituição mesmo, eu acho que eu posso contar 5 ou 6 defensores negros contando comigo. É mesmo? Aqui no Distrito Federal. Não teve cotas ainda no último concurso. No universo de quase 300 defensores públicos. Exatamente. A gente tem pouco mais de 260, ali crescendo, mas até o último concurso ainda não havia política de cotas, por exemplo, raciais na defensoria, por ausência de previsão legal, Hoje isso
estaria resolvido para um próximo concurso, mas essa é a realidade das instituições que compõem o sistema de justiça. Há pouco a senhora comentou, olha, não é porque o negro pratica mais crimes, mas o senso comum avalia dessa forma, e aí adentrando no tema central, né? Réus negros, jurados brancos. A constatação que a senhora faz é nesse sentido. As pessoas ainda têm esse imaginário quando o réu é negro. Sim e não, né? No geral, sim. No geral, as pessoas elas têm esse imaginário porque, consciente ou inconscientemente, nós somos todos racistas. Porque nós fomos criados nessa estrutura racista que veio desse processo muito intenso de escravização de pessoas, que durou 350 anos e que foi abolida há pouco menos de 150 anos. Mas nós ficamos com essa herança, principalmente por conta desse processo de criminalização da população negra que aconteceu com o pós-abolição e com a marginalização dessas pessoas. O jurado branco, ele vai ter uma vivência diferente do jurado negro, né? Então, a ideia de buscar entender se a paridade de raça, ou seja, se eu tenho jurados ali dentro do conselho de sentença de todas as raças, né, distribuídos ali de todas as raças, se isso vai impactar no resultado final, buscava entender como é que um jurado negro vê um réu negro, se ele vê de forma diferente de um jurado branco. E tem muitos estudos já é uma questão bastante definida, que demonstram que réus negros têm mais chance de serem condenados do que réus brancos. Tá? No Brasil temos alguns, nos Estados Unidos temos também um estudo muito famoso chamado Estudo Balduz, né? E esse estudo ele identificou que réus negros que matam vítimas brancas têm 4,49 vezes mais chance de ter uma pena de morte do que réus brancos que matam vítimas negras. Então, a gente vê aqui, primeiro, que o réu negro, ele tem um julgamento mais duro, né, por causa do racismo. E a vítima branca, ela tem uma vida que vale mais, né, uma vida mais preciosa. Então, como o réu negro teve a ousadia de tirar uma vida branca? Então, aí a chance de pena de morte é muito maior. E lá, o jurado também decide se, além de condenar, se o réu vai ou não ter pena de morte. Quer dizer, o livro ele é fruto não só da constatação da senhora ali no dia a dia, 10 anos na Defensoria Pública, mas com pesquisas, estudos e elementos científicos, né? Sim, que apontam para isso. Sim, a minha hipótese era essa, né? Quando a gente começa uma pesquisa, então o trabalho de pesquisa ele parte sempre de uma hipótese que você vai pesquisar para verificar se ela é verdadeira ou não. A minha hipótese é que um júri mais diverso ele tem mais chance de absolver um réu negro do que um júri composto exclusivamente por pessoas brancas. Ou seja, a raça do jurado é um fator importante no julgamento. E quem já assistiu ao Tribunal do Júri consegue perceber que tem toda uma cenografia, né? E não à toa tem várias etnografias que analisam o Tribunal do Júri. O que é uma etnografia? É um trabalho de pesquisa que analisa minuciosamente cada detalhe de uma determinada cena, de um determinado julgamento, no caso, né? E ele vai analisar desde a entrada da primeira pessoa no local, da posição das coisas ali dentro daquele ambiente, né? De como aquela cenografia impacta. E é muito curioso, porque o Tribunal do Júri, ele passa muito por elementos não jurídicos, né? Primeiro porque a gente tem o jurado que ele é leigo. Então, por aí a gente já consegue entender que o não jurídico faz parte do julgamento de forma muito intensa. Eles são sorteados? São sorteados dentro da população. Mas um ponto que também faz com que a gente tenha esse elemento não jurídico de forma muito presente no julgamento é o fato de que o jurado ele vota de forma secreta, né? Então, eu não consigo identificar o que realmente interferiu na decisão daquele jurado. Pode ser porque ele gostou mais do promotor, pode ser porque ele gostou mais do defensor, pode ser porque ele não foi com a cara do réu, pode ser porque ele é racista e a gente não tem como saber disso. Pode ser porque ele se identificou com a história de vida do réu. Pode ser porque ele viu dentro daquela distribuição de lugares que o promotor senta do lado do juiz, então isso dá algum tipo de autoridade para ele. O defensor senta de frente para o jurado em uma posição de confronto, então a própria cenografia do espaço, ela tem um impacto. Pode ser, por exemplo, porque os funcionários gostam mais do defensor do que do promotor, então isso dá uma leitura para eles de que tem alguma credibilidade, então tudo isso faz a diferença. E a senhora, como uma defensora pública negra, faz alguma diferença? A senhora acabou de elencar, né? Mas quando o réu é negro, é a Mayara Tachi,
a defensora e a mulher ali que tem uma luta pela desigualdade, para que seja um julgamento justo e que não leve em conta essas questões quando a senhora ocupa ali a tribuna, a audiência? Não tem também como a gente se desvincular enquanto ser humano, né? E é muito curioso, porque eu faço júri há quase 10 anos, né? Foi a minha primeira anotação na Defensoria Pública, talvez seja a última também, se eu continuar com essa paixão, porque a partir do momento que eu não tiver mais paixão, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas eu sempre me coloco, né? E é muito questão de estilo. Eu conto histórias da minha vida no júri, eu me aproximo do réu para poder falar, olha, eu também já fiz isso. Ou, olha, aconteceu comigo uma situação parecida. E, bom, interessante você ter perguntado isso, porque o último júri que eu fiz foi um júri de um rapaz negro de comunidade e um rapaz negro muito jovem, de 22 anos. O fato que ele aconteceu, ele tinha 18 anos quando praticou. Com Black Power, era réu primário, não tinha envolvimento com crime, mas acabou sendo acusado da tentativa de homicídio. E esse rapaz, ele trabalhava com projetos culturais, ele é skatista profissional, ele é transista, fazia campeonato de skate com as crianças, arrecadava agasalhos, então assim, ele é resistência, né? E a minha defesa toda foi amparada em mostrar que esse menino que sofreu racismo a vida inteira, ele resistiu a vida inteira. Até o momento em que aconteceu uma provocação que foi tão grande que ele não conseguiu se controlar. Mas isso ali decorreu de anos de racismo que ele vinha aguentando, né? E esse menino contou uma coisa muito... parece banal, para quem é branco talvez não consiga sentir, mas eu tinha 4 jurados negros. Ele falou que ele já tinha sido abordado mais de 40 vezes em via pública sem que ele tivesse nada com ele, né? E aí, só isso por si já é chocante, né? Porque ele foi abordado mais de 40 vezes exclusivamente por parecer como ele parece. E aí ele acrescentou, e nessa hora 2 juradas negras, inclusive, se mexeram na cadeira porque aquilo provavelmente tocou elas de forma que não tocaria numa pessoa branca. Ele falou assim, eles sempre acham que eu estou escondendo alguma coisa no meu cabelo. Isso é tão violento, mas é uma violência que muito provavelmente pessoas brancas não vão compreender por que isso é violento. E ele foi absolvido. E nesse júri, ficou tão evidente a situação que até o promotor pediu absolvição. São 7 jurados, doutora? 7 jurados. Então, 4 negros, né? Isso é muito raro acontecer. Muito raro, né? Negros, assim, negros de pele clara, né? Muito difícil a gente ter um jurado negro retinto. E isso também por conta da discricionariedade na lista de jurados. O juiz ele pode escolher a lista dentre qualquer local que ele queira, por exemplo. É absolutamente aleatório. Ele pode pegar a lista de associação de bairro, né? A lei fala que ele tem que procurar listas gerais. Pode ser de associação de bairro, pode ser de faculdade, pode ser de servidores públicos, né? E essa escolha por essas listas, geralmente, elas vão trazer listas mais elitizadas, então listas menos diversas. De servidores públicos é bem diferente do que uma lista de bairro, por Exatamente, exemplo. né? E o ideal é que seja da comunidade onde o fato aconteceu, porque a ideia do julgamento popular é que os pares, ou seja, as pessoas da comunidade, julguem. E agora eu vou pedir licença da nossa conversa, eu vou fazer um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a paridade no Tribunal do Júri, como isso seria possível, será que uma legislação ou uma norma nesse sentido? Assunto para daqui a pouquinho, nós voltamos em instantes. Iluminuras de volta. Hoje eu recebo a autora do livro Réus Negros, Jurados Brancos, a condenação da raça no Tribunal do Júri como decorrência da íntima convicção. Ao meu lado, a defensora pública no Distrito Federal, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Mayara Tachi. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Lá no bloco anterior, a gente terminou o bloco falando sobre a paridade no Tribunal do Júri. A gente já adiantou aqui no bloco anterior quanto isso é importante, deveria ser pensado dessa forma. Já existe algum debate em torno de uma legislação, ou isso seria possível, alguma norma, ou enfim, para garantir a paridade, porque às vezes ou o defensor público, a defesa, ela pode dispensar ali o jurado branco e optar pelo negro, mas
Do ponto de vista de uma norma, de uma legislação, isso seria factível e como na prática, doutora? Sim e não também. Né? A gente poderia ter uma complexo, alteração, né? É muito complexo, porque a gente tem também os princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri, e isso, de certa forma, pode gerar algum tipo de interferência na competência, na soberania dos veredictos. Então, tem um questionamento se seria possível você determinar, porque você fixaria ali, dentro dos jurados, quem poderia e quem não poderia ser. A interferência que eu entendo que é possível é mais na lista geral, né, garantindo que nós tenhamos uma lista geral mais diversa, e aí você poderia ter também até mesmo uma possibilidade de que essa lista geral fosse mista, e aí o sorteio, por ele ser aleatório, você não consegue garantir que as cadeiras são mistas, né? Porque senão os jurados não são sorteados, são indicados, né? Então você poderia garantir que você vai ter, por exemplo, 50% da lista composta por pessoas de cada grupo racial. E aí vai para a aleatoriedade do sorteio. Houve um projeto de lei tratando sobre a paridade de gênero, mas delimitando dentro das cadeiras ali do Conselho de Sentença, que são os jurados que vão julgar o caso, e esse processo acabou não indo para frente. Teve muita crítica da doutrina especializada justamente por conta dessa questão do sorteio. Inclusive, já é um spoiler para minha pesquisa de doutorado, né? Além de você garantir que as listas vão ser mais diversas, tirando um pouco essa discricionariedade do juiz de escolher, acredito, eu já vi em pesquisas que eu levantei, que algumas listas de jurados eram os alunos do juiz da faculdade. Isso pode? Pode, porque a lista, ele pede a lista da faculdade, é uma lista, né, geral. E eu já dando uma mesma palestra sobre o livro em algum outro estado, não lembro exatamente onde foi, eu acho que foi em Goiânia, falei sobre essa questão de que os jurados eram da escola, da faculdade do juiz, e aí uma advogada me falou: doutora, inclusive uma vez eu fui no interior do Goiás, eu acho, e a lista tinha alunos da faculdade do promotor. Então ainda pior, né? Porque o promotor, ele é parte no processo, né? Então, enquanto a gente não trouxer de forma mais segura, você está dando liberdade para o juiz selecionar a lista de onde ele quiser. Então, ele pode selecionar uma lista de servidores públicos que vai elitizar. Inclusive, essa elitização dos jurados, por si, já é uma seleção que pode interferir no resultado. Também, a classe social também interfere. Por quê? Porque esse jurado que é vítima, às vezes, de alguma violência policial, ele acredita que existe violência policial. O jurado que é médico, engenheiro, que trabalha no seu consultório, trabalha no seu escritório, nunca foi abordado em via pública. Ele acha que não tem violência policial, porque no bairro dele ele não vê. E a realidade é muito diferente. Muito não diferente. Tem como ter empatia, se colocar no lugar daquele réu pobre, preto. Exatamente. A vida é outra. E é como eu falei, né? A Defensoria Pública me fez ver uma vida que eu talvez não tivesse acesso se eu tivesse simplesmente vivendo a minha vida de classe média, indo para o trabalho todo dia, voltando para casa, e não tivesse contato com essa realidade. Então vamos Agora, abordar. falando de busca pessoal, né? Nós já temos julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre busca pessoal e também sobre o catálogo de suspeitos. Algumas delegacias falam assim: não, isso não existe aqui, não é bem assim, porque vão parar fotografias lá de pessoas que não têm nenhum envolvimento, não têm passagem. Então, são dois assuntos polêmicos, né? A busca pessoal e o catálogo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também, porque muitos negros que estão no banco dos réus nem sabem por que estão ali, porque foram reconhecidos pelo catálogo de suspeitos. O CNJ, inclusive, emitiu uma cartilha sobre reconhecimento de pessoas. Só a foto por si só não é válida. Exatamente. Não mais. Essa cartilha, ela rechaça essa prática de álbum de suspeitos. Um caso que foi muito emblemático, que foi inclusive julgado pelo STJ, foi o caso de um porteiro no Rio de Janeiro, chama Paulo, né? Se não me engano, Paulo Roberto. Ele foi julgado porque ele foi acusado 62 vezes pela prática de roubos, porque ele era porteiro de uma comunidade que era dominada pelo tráfico. Foram lá, tiraram uma foto dele, botaram no álbum de suspeitos, e aí a polícia identificou em homem e aí começou a mostrar para as vítimas: olha só, tem esse cara aqui. E aí veio um efeito cascata, 62 processos. O STJ anulou todos, porque todos foram... Ele não tem passagem, não tinha passagem nenhuma, nenhum envolvimento. E mesmo aquele que tem passagem, se você em algum momento não permite o direito ao esquecimento, aquela pessoa que teve uma passagem, por exemplo, em 2000,
ela vai ficar até 2024 com a foto dela no álbum de suspeitos, é uma pena perpétua. A gente não tem pena perpétua no Brasil. O álbum de suspeitos não deixa de ser, né, uma forma de pena, penalização. Porque a pessoa está sempre com a corda no pescoço, sem saber quando é que ela pode virar réu num processo, de repente, né? E até mesmo a questão da raça no reconhecimento também é um fator, e isso está no manual do CNJ. Existem estudos científicos que apontam que nós temos mais dificuldade de reconhecer pessoas de uma raça diferente da nossa. Então, o reconhecimento interracial também ele é extremamente frágil. E não pode ter ali, por exemplo, né, indicar 4 suspeitos, dentre eles 3 negros e um branco. Tem que ser pessoas semelhantes, né? Tem que ser pessoas semelhantes, com traços semelhantes. Teve um seminário recentemente sobre reconhecimento no CNJ e tem até projetos para trazer a inteligência artificial para dar um pouco mais de neutralidade para isso, né? Você captura os traços da pessoa e coloca pessoas mais parecidas, mas isso ainda é muito novo ainda, né? E até gera alguns riscos, mas sim, a ideia é que sejam pessoas parecidas, para que a pessoa, quando ela aponta, ela tenha certeza que está apontando a pessoa certa. E, além de serem pessoas parecidas, as outras 3 pessoas que vão compor aquele reconhecimento não podem ter qualquer relação com o crime. Então, você não pode, por exemplo, colocar 3 suspeitos juntos no mesmo quadro. Você tem que colocar um suspeito e 3 pessoas que não tenham nenhuma relação com esse fato. Porque se a pessoa apontar uma pessoa diferente, você sabe que ela errou. Entendeu? Então, são preocupações que começam a surgir. O STJ tem sido pioneiro em decisões sobre esse assunto. Você mencionou a busca pessoal, né? E o STJ também tem questionado bastante a busca pessoal com base no que a gente chama de atitude suspeita. Que, na verdade, a atitude suspeita ela é o tipo suspeito. De novo, né? É aquela boa aparência. Boa aparência, só que aqui é o contrário, né? Aqui ela não é boa, ela é suspeita. E por que ela é suspeita? Porque ela é negra. E nós nos submetemos ao sistema interamericano de direitos humanos. E a Argentina recentemente foi condenada, no caso Fernando Prieto e Tombeiro, porque conduzia muitas abordagens por atitude suspeita, mas não conseguia demonstrar que a atitude suspeita era aquela, mas as pessoas eram negras. Então a gente coloca sob a pecha de uma ideia de atitude suspeita algo que a gente não quer nomear. Mas essas pessoas estão sendo abordadas porque está com Black Power e a polícia acha que ela está escondendo alguma coisa no cabelo dela. Mas aqui no Brasil a gente está muito longe ainda, né, da Argentina de ter uma condenação nesse sentido, porque essas práticas elas são reiteradas. Sim. Né? Nós já temos jurisprudência, mas na prática ali, do dia a dia das polícias é complicado, a gente não observa isso. A vantagem é que, como essa jurisprudência agora ela já é uma jurisprudência pacífica do STJ, muitas condenações estão sendo anuladas, vários casos estão virando condenação, né? Mas eu sempre trago nas minhas palestras 2 dados que para mim são muito alarmantes sobre a busca pessoal, que demonstram que aquele racismo que veio lá da escravidão, ele perdura até hoje, né? O primeiro deles é sobre a quantidade de buscas pessoais que resultam em flagrante, né? E eles vão ser combinados, esses dados. No estado de São Paulo, eles têm esses dados. Eles fazem o registro de quantos bacolejos eles fazem, né? E eles fazem o registro de quantos flagrantes eles realizaram num determinado período. Qual é a média? Esse dado eu acho que é de 2022. 11.900.000, 0,87% viraram flagrante. Isso significa que em 99,13% dos casos, a pessoa foi abordada como meu réu. Não tinha nada com ela, mas por que foi abordada então? Porque os policiais, eles argumentam que é o tirocínio policial. O que é tirocínio policial? Eu tô na rua há muito tempo, eu sei quem é bandido e quem não é, quem tá cometendo crime e quem não tá. Errou em 99% das vezes. Então não existe tirocínio policial, existe racismo, que é um racismo institucional, né? E esse dado ele vai ser combinado com uma pesquisa do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Chama Por quê o nome dessa pesquisa. E lá eles fizeram uma pesquisa empírica, fazendo entrevistas de 1.016 pessoas, metade de São Paulo, metade do Rio de Janeiro, e analisaram quantas pessoas já tinham sido abordadas em via pública e quantas já tinham sido abordadas mais de uma vez. Das pessoas que tinham sido abordadas em via pública já, 8 em cada 10 eram pessoas negras. E era um grupo diverso. Então, é uma desproporção muito grande. 80% das pessoas que estão sendo abordadas em via pública são pessoas negras. E essas pessoas eram pessoas que não estavam com flagrante delito.
Então, por que elas foram abordadas? Porque elas estavam em atitude suspeita. Doutora Maiara, a senhora é palestrante, roda o Brasil falando sobre esse tema tão caro, tão importante, né? E colocando o dedo ali na ferida, porque se a gente pergunta, você é racista? Certamente a pessoa vai responder que não. Há todo um constrangimento ali, mas a gente sabe que é estrutural. Estamos avançando mesmo que a passos lentos? Sim, estamos avançando mesmo que a passos lentos. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a pesquisar sobre outros sistemas e vi que eles estavam muito mais avançados que nós, inclusive aqui na América Latina, né? E me deu uma frustração, eu falei assim, nossa, eu estou aqui ensinando sistema acusatório, né, que o juiz não deve produzir prova, que as partes têm o papel delas, e direito de defesa, paridade de armas, mas a gente não tem isso na prática e os outros estados estão tão avançados, será que a gente vai sair desse lugar? E aí um professor falou para mim, não, mas se nós desistirmos, eles venceram. Exatamente. Então, é uma missão mesmo, é uma missão e somos poucos, mas somos bravos, né? É uma missão de tentar promover mudança e essa mudança está acontecendo, embora a passos lentos, mas o STJ tem sido pioneiro em reconhecimento de direitos na área de processo penal e aqui eu faço inclusive uma menção ao ministro Rogério Schietti, né? Ele tem sido bastante precursor realmente desse pensamento dentro da corte, inclusive levado outros ministros à reflexão e nós temos uma corte bastante garantista hoje e isso me motiva a continuar. É um baita constrangimento para a pessoa ser abordada em via pública quando ela não está fazendo nada, né? Gera uma revolta. Nós, seres humanos, somos naturalmente julgadores. Se a gente passa e vê uma pessoa com a mão na parede, as pernas abertas e a polícia em cima, a gente já pensa, o que ele aprontou? Né? Fez alguma coisa. Nunca acha que a pessoa é inocente, que está sendo ali vítima de uma abordagem abusiva. E aí, então, esses precedentes do STJ nos motivam realmente a continuar lutando por mais garantia de direitos para a população. Maravilha, doutora Maiara Tache, defensora pública aqui no Distrito Federal. Parabéns pelo seu trabalho, muitíssimo obrigada pela vinda aqui, por conversar conosco. Parabéns pela obra. Muito obrigada, foi um prazer falar para Iluminuras. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.